Bruxismo, ó, muita gente me perguntou sobre bruxismo. Tem um papo muito legal sobre bruxismo, alguns artigos científicos novinhos, saídos, foi em 2017, muito bom, tá? Falando sobre o bruxismo. Existem dois tipos de bruxismo, o bruxismo noturno e o bruxismo de vigilância. O bruxismo noturno é aquele que a criança faz de modo inconsciente, né, durante o sono. E o de vigilância é aquela que ela faz acordada, rangendo ou apertando os dentes, no momento de tensão ou de alta concentração, tá bom? O bruxismo pode ser, sim, normal até os 6 anos de idade, tá? Pode ser fisiológico, tá? Algum problema, algum distúrbio fisiológico faz com que a criança tenha o ranger dos dentes. Mas existem estudos científicos que demonstram que crianças que têm problemas respiratórios têm mais propensão a ter bruxismo. Então, assim, a criança tem carne esponjosa, tem dificuldade de respiração, tem respiração bucal, costuma ter bruxismo, tá bom? Pode estar relacionado com ansiedade e estresse. Pode, tá, gente? O que acontece? Como é que uma criança fica estressada? Eu vou explicar para vocês. A criança, ela pode ter estresse de diversas formas. A criança, ela aprende a ter rotina. A criança tem rotina. Quer uma criança tranquila? Dê uma rotina boa para ela. Ela vai acordar, tomar café, ir para a escola, né? Vai brincar, vai ter um período para brincar, vai ter um período para fazer a lição de casa, vai ter um período para jantar, vai ter um período para conversar com os pais e vai ter um período para dormir. Criança que tem uma rotina tranquila. Um período para ócio, né? É importante a criança ter um período para ócio e para dormir. Criança com período tranquilo. Aí acontece o quê? Pode acontecer de repente dos pais separarem. Não estou aqui julgando pessoas separadas, ok? Só estou falando que pode acontecer. Aquilo quebra a rotina da criança. Quando você quebra a rotina, a criança se estressa. Tá? Ela fica estressada porque houve uma mudança no mundo dela. Ou então quando ela muda de escola, muda de casa, houve uma mudança do ambiente que ela estava acostumada. Tá? Crianças gostam de rotina. Isso é normal. Nesses casos, é importante, né? Se for uma coisa assim muito intensa, procurar também uma ajuda psicológica para ajudar a criança a lidar melhor com esses sentimentos dela. Tá bom? Agora, existem crianças que são ansiosas por natureza. São aquelas crianças muito proativas, têm muita energia, e isso causa mais ansiedade. Então tem que tomar cuidado, né, com essas crianças, principalmente nos períodos que antecedem o sono dela, né? Essas horas antes de dormir tem que ser as horas mais tranquilas do dia dela, porque vai causar um estado, vai diminuir, né, aquela tensão, aquela ansiedade, e isso vai fazer com que a criança durma mais relaxada, tá bom? Pode estar relacionado com estresse, como eu falei, né? E qual que é o problema do bruxismo? Quando ele é muito intenso, ele destrói os dentes, tá? Você vai tendo desgaste nos dentes muito grandes e pode chegar a ficar igual tá esse dentinho aqui, né? Totalmente sem coroa, né? Destruído. Por que houve um aumento considerável de crianças com bruxismo nesses últimos anos? Duas questões. Primeiro, houve um aumento de crianças com problemas respiratórios. Isso é fato. E os problemas respiratórios vão se tornar cada vez mais graves. Por quê? Bactérias vão ficando mais fortes e muita poluição, né, gente? Basicamente é isso. Então, problemas respiratórios vão fazer parte da vida. Agora, existe uma outra questão. A criança, principalmente as menores, elas não têm ainda capacidade de concentração como um adulto ou como um adolescente. E aí o que acontece? O celular requer da criança muita capacidade de atenção, tá? Ela precisa estar muito atenta, e isso causa um estresse, uma tensão, porque ela não é programada ainda para lidar com o celular. E aí o que acontece? O que acontece? Muitas vezes ela começa a ter atenção, o bruxismo de vigilância, que é aquele bruxismo que a criança está acordada, ok? E isso pode sim, com o passar do tempo, né? A criança também não entende quando ela não passa de fase, por exemplo, do joguinho, ela fica irritada, aquilo vai criando tensões. E pra você, assim, você cria uma tensão, grita, sua mãe tira o seu celular da sua mão. Então você contém aquilo ali, né? Então, pra ela, você não tirar o celular da mão dela, ele contém, fica quietinho, mas ele tá ali apertando. E isso à noite acaba se invertendo num bruxismo noturno. Eles mostraram que crianças que têm acesso a celular, tablet, quase 70% das crianças apresentaram algum distúrbio oclusal, tá? Ou apertamento dentário ou bruxismo,
Tá? Não estou dizendo que 70% das crianças tiveram bruxismo noturno, estou falando do apertamento. Ou seja, é importante você diminuir o tablet, o celular da criança, tá? Criança precisa brincar. Criança precisa brincar no ar livre. Criança precisa ter horas em que a sua atenção está totalmente voltada para ela, para você conversar com ela e com isso criar aquele vínculo que é importante, né? Pai e filho, mãe e filho, tá bom? Gente, isso é importante, tá bom? E menos videogame. 2, 3 horas é mais que o suficiente. O resto do dia, outras atividades, tá bom? Outra coisa, outras atividades não quer dizer encher a criança de atividades. Eu tenho pacientes que faz judô, natação, pintura, inglês, informática. A criança, ela todos os dias da vida dela, ela tem uma atividade extracurricular. Isso é bom? Não sei. Existe uma necessidade da criança ter um espaço para o ócio. Ela precisa ficar um tempo, sabe, só com os brinquedos dela, sem fazer nada, olhando para o teto, olhando o formato das nuvens. Alguma coisa assim, ócio, entendeu? Ficar paradinho. Precisa. Fisiologicamente a criança precisa disso. E quando você tem muitas atividades, a criança tem responsabilidade de um adulto. Ela começa a ter, tal dia eu tenho que ir para tal lugar, eu tenho que fazer exercício do Kumon, eu tenho que fazer exercício do inglês. Isso vai criando tensão, estresse, a criança vai ficando ansiosa e isso pode também resultar em bruxismo. Não existe uma resposta pronta para o bruxismo. Não existe uma solução definitiva. Existe sim, você diminuir a tensão, diminuir o celular, estar mais presente na vida dela. Para as crianças menores tem uma coisa que tem ajudado bastante, que é uma massagem com óleos de camomila, que são mais calmantes, relaxantes. É muito importante que as últimas horas do dia da criança sejam as horas mais tranquilas do dia dela, ou seja, sem muito videogame, aqueles videogames violentos, aquelas coisas, né, que a criança fica, próxima fase, sem correr pela casa, que nem um doido, né, fica correndo, não tem necessidade, tem que ser uma coisa tranquila. Leva ele pro quarto, né, dá um banho relaxante, leva pro quarto, conta uma história bem calma, com um tom de voz bem tranquilo, para acalmando a criança e ela dormir bem. Não é criança chegar morta, desmaiada, porque fez 20 mil coisas no dia e aí chega desmaiada em casa, né? A pessoa já pega assim, criança até desmaiada, né? Então assim, não faça dessa forma, né? Tem aquele contato, tem aquela proximidade com ele, tá bom? O segredo do bruxismo é diminuir a frequência. Como que você diminui a frequência? Diminui a tensão nas últimas horas do dia, né? Se o bruxismo for muito forte, leve ao dentista para poder ver, porque a gente vai precisar às vezes fazer tratamentos paliativos para aumentar a dimensão vertical. Às vezes vai ser necessário. É que placa para criança é diferente de adulto, né? A criança está em crescimento. Então às vezes você faz a placa para uma criança numa semana, na duas semanas seguintes a placa já não está servindo, porque a criança está crescendo. Não é assim quando você compra um sapato para criança? Você compra o sapato hoje, daqui 3, 4 semanas já não está servindo mais. Então é muito complicado, a gente tem que fazer com muita assertividade essas plaquinhas aí. Tem que ser uma coisa bem consultada mesmo, eu não posso dizer isso numa live. Eu teria que examinar a criança e ver qual que é o melhor caminho para seguir.